Sou a Rita Veríssimo, técnica de museologia do Museu Bienal de Cerveira. O museu foi fundado em 2002, mas está intrinsecamente associado à criação da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, fundada em 1978 pelo pintor Jaime Isidoro. Desde 2002, o museu tem vindo a constituir uma coleção composta por diversos métodos de incorporação, desde doações, prémios de aquisição, ou seja, a cada Bienal nós temos um processo de prémio no qual há uma compra de diversas obras de arte. Além disso, também temos obras que são incorporadas através de residências artísticas, ateliês, workshops e oficinas, e muitas vezes são deixadas ao museu pelos próprios artistas. Uma das grandes preocupações atualmente em termos de museologia aqui no museu é que de facto nós queríamos assumir aqui e elevar um pouco os nossos parâmetros em relação à conservação preventiva. O museu, em termos daqui no núcleo de museologia, tem vindo a elevar um pouco os nossos parâmetros. Estamos a tentar modernizar o museu também através de processos de candidatura. Nós já possuíamos um sistema de data logger que fazia medições, contudo estas não eram em tempo real, era um sistema bastante precário, apresentava muitas falhas, mesmo a nível de sistema, e então decidimos contactar a Tecon, que nos apresentou diversas soluções que nos permitiram de facto modernizar e fazer uma atualização de um sistema muito mais moderno, autónomo e eficaz para o nosso contexto. Em relação a critérios importantes, um fator que desde logo se demonstrou fundamental seria o facto de haver aqui então uma medição 24/7, 365 dias, completamente automática. Também era muito importante que houvesse algum sistema, um software que nos permitisse fazer uma consulta dos dados em qualquer hora, em qualquer local, ou seja, haver aqui um fluxo de informação completamente automatizado. Além disso, o grande objetivo também era fazer a medição no maior número de espaços do museu possível, principalmente na zona das nossas reservas técnicas, que são espaços mais estanques, na qual nós acondicionamos neste momento uma coleção com cerca de 750 obras, dos mais diversos materiais, tipologias, ou seja, era muito importante fazer aqui uma monitorização ambiental destes valores e que nos permita também, através destes dados, fazer então um controlo de valores de temperatura, umidade relativa, de acordo com a nossa coleção. A implementação foi muito eficaz, estamos extremamente satisfeitos com toda a equipa técnica, com toda a forma como o processo se desenrolou. Não interferiu minimamente com o funcionamento diário do museu, também é muito importante para nós, ou seja, foi tudo muito suave e muito positivo, sem dúvida. Nós valorizamos muito o facto de haver então estes alertas, ou seja, a mínima falha energética, por exemplo, nós temos alertas sistemáticos que vão parar ao nosso e-mail, ao nosso contacto e que nos permite então fazer logo aqui uma ação repentina, ou seja, permite-nos então ter aqui um controlo, não é, ambiental do espaço quase imediato. Além disso, todos os relatórios periódicos automáticos que o próprio sistema desenvolve também nos permitem fazer leituras muito mais eficazes, muito mais rápidas e também controlar muito mais facilmente toda a parte de temperatura e umidade. Em termos de visitas, tanto a nível de reguladores como equipas curatoriais, o feedback é extremamente positivo, ou seja, de facto conseguimos elevar aqui um pouco o patamar do museu em termos de elaboração de exposições, controle sobre obras de empréstimos, etc. Além disso, a própria equipa interna do museu também demonstrou um grande fascínio, digamos, mais pela parte de conservação, ou seja, permitimos também criar aqui uma rede em termos de educação, também formação da própria equipa interna do museu. A médio e a longo prazo tencionamos também aumentar o sistema de monitorização para todo o museu e possivelmente também se calhar pensar a longo prazo para exposições itinerantes, temporárias, que se calhar poderão sair fora do próprio espaço físico aqui do nosso edifício. De facto, esta parceria foi muito boa, em termos também de candidatura, ou seja, nós tínhamos aqui esta atualização e modernização dos equipamentos foi através da candidatura Norte 2030, também financiada pelo Fundo Europeu, e de facto tínhamos uns timings um pouco complicados e a equipa desde logo se demonstrou completamente dinâmica, muito eficaz e a montagem de facto foi muito positiva e cumprimos todos os requisitos que apresentámos à Tecon.